Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu escritório. Não sei se vai dar para ver, ali atrás ele está um pouco diferente. O que aconteceu? Eu finalmente desisti do Dell G5, acabei mandando a máquina embora, consegui fazer um negócio que depois em outro vídeo eu conto nos detalhes para vocês. E aí voltei provisoriamente para o trabalho no iPad Pro de 12.9 polegadas. Então hoje eu gostaria de mostrar para vocês como eu estou me virando em todas as minhas atividades aí do dia a dia com com esse setup novo, bem mais enxuto, bem mais sequinho ali, sem até diminuiu o número de cabos, de fios para tudo quanto é lado, mas está bem interessante, está bem legal, eu queria mostrar para vocês. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, então essa é a mesa de trabalho, a nova mesa de trabalho, né? O que ainda tá feio é aquela tomada, não tem muito como resolver aquilo, vou tentar esconder o fio para ficar mais bacaninha, mas o setup agora tá com essa cara. Estou usando o teclado da Apple, né? Que eu sempre gostei bastante desse teclado, que me acompanha há muitos anos. Aqui eu tenho o Magic Trackpad. Aqui eu tenho um carregador por indução que deixa o celular ali meio de pezinho. Aqui sem carregador, né? É somente uma base pequenininha e eu ia chamar de MacBook, tá? Mas aqui o iPad. Então vamos mostrar aí como é que ficou essa situação. Bom, primeira coisa que eu fiz eu acabei mantendo a base refrigerada, só que desligada, porque ele não precisa, essa máquina não esquenta, né? Como eu estou usando o teclado, o capa-teclado da Apple, eu consigo carregar ele aqui. Então eu uso muitas vezes na tomada e ali a tomadinha fica naquele cantinho. E eu mantive essa base para deixar ele um pouquinho mais alto. Muitas vezes eu acabo até subindo essa base para deixar essa tela um pouco mais alta para não cansar tanto, ficar com o pescoço ali para baixo o dia todo. E o que eu percebi desse setup? Primeira coisa, o ruído não existe, né? Porque não tem ventoinha. Então assim, zero ruído, não tem nada de ruído, então ficou muito agradável de trabalhar aqui, porque realmente não tem barulho nenhum. Segundo ponto que eu notei que é muito característico, né, desse tipo de setup, né, com tablet, eu não tenho calor, né? Como não tenho ventoinhas, eu também não tenho calor nenhum. E uma coisa que me incomodava bastante, ó, essa mão aqui ficava muitas vezes do lado da saída de ar quente do Dell G5. E aqui embaixo da mesa, vou tentar mostrar para vocês, ó. Aqui na parte de baixo da mesa, eu deixo as tomadas. E ficava aquela fonte monstruosa, né? Gigantesca do Dell. E aquilo, gente, era quente que era uma coisa, era quente que era um absurdo. Então acabava subindo um calor ali, então eu sentia muito calor, por incrível que pareça, na perna, porque ele ficava ali bem próximo do meu joelho, e aqui nas duas laterais eu sentia muito mais aqui desse lado o calor que saía, o ar quente que saía do notebook. Então agora, ó, esse canto é até incrível, né? Que eu trabalho nesse cantinho aqui, né? Esse cantinho aqui ficou até mais, com uma temperatura mais agradável, porque não tem mais aquele calor saindo das duas laterais e da parte de trás, e veja que a parede ali atrás, então esse calor todo voltava para mim. Então realmente melhorou assim, a qualidade de vida, né? Assim, um absurdo, né? Um ponto positivo, eu consigo usar todos os atalhos. Então veja que aqui eu não tenho aquela última como é que chama? Aquela última linha de teclas, e aqui eu tenho. Então consigo aumentar e diminuir volume, eu consigo mexer no brilho, eu consigo dar o play, dar o pause, eu consigo fazer uma série de coisas com esse teclado. E também o trackpad é totalmente funcional. Bom, uma coisa que eu tenho feito aqui com muita frequência, né,
é a edição de vídeos. Não me pergunte por que está abrindo assim, que eu não consegui descobrir até hoje, mas esse é o LumaFusion. A edição mesmo em vídeos super pesados, olha, ele vai... Esse não é o mais pesado, mas são 60 frames, queira ou não, né? E olha, fluido, super fluido, ó, e eu consigo usar todos os recursos aqui de gestos, tanto aqui nesse Magic Trackpad quanto nesse pequenininho. E outro ponto interessante, eu consigo sair daqui dessa mesa e trabalhar no sofá por horas, tranquilo, por horas assim, sossegado. Então eu consigo ler os meus feeds, eu consigo gerenciar o canal, eu consigo fazer todo o trabalho em pacote Office. Então tem sido uma experiência bem interessante. Em alguns momentos eu não tenho como trabalhar aqui por ter uma facilidade maior, por exemplo, questões de imposto de renda, questões de pagamento de impostos, e aí algumas coisinhas muito específicas eu acabo optando pelo computador. E também o gerenciamento dos backups, tá? Porque aqui eu tenho, né, aqui os arquivos, eu tenho como trabalhar aqui, colocar os vídeos novos todos aqui, eu tenho como fazer as coisas acontecerem, só que eu ainda acho o backup um pouco chato, o gerenciamento de arquivos aqui um pouquinho chato, então eu acabo optando por ir no computador. Agora, qual computador que eu estou usando neste momento para quebrar o galho? Vou mostrar para vocês. Bom, é isso mesmo, o computador que ficou com a esposa, o meu MacBook Pro de 2016. E ela também acabou herdando o meu monitor 4K, então ela ficou com um setup bem interessante aqui. E eu acabo recorrendo a esse computador, que eu também mantive o meu login e minha senha aqui, então tem um perfil criado aqui. E aí eu consigo trabalhar com algumas coisas que são um pouco mais pesadas, com gerenciamento de arquivos, com algumas coisas que eu prefiro fazer aqui porque são mais fáceis de serem feitas e mais rápidas, tá? Então, uma parte do trabalho continua sendo feito no MacBook Pro, mas o resto, o meu dia a dia, edição de vídeos, edição de imagens, eu migrei 100% para o iPad Pro. Então tem sido uma experiência muito interessante e, claro, eu não vou insistir durante muito tempo porque eu preciso ainda de um computador para algumas tarefas. Então esse aqui vai ficar como já está, né, com a esposa, mas eu vou acabar comprando um Mac para mim poder fazer todo o gerenciamento, todo esse trabalho e também edição de alguns vídeos que eventualmente sejam mais pesados do que o iPad Pro pode suportar, se bem que eu já editei coisa bem pesada ali, teste, né? Coisas bem pesadas, 4K, 60 FPS e rodou liso, tranquilo, né? Mas um computador para algumas tarefas ainda é uma necessidade, então eu provavelmente vou acabar comprando um outro Mac para poder fazer esse trabalho mais pesado, gerenciamento de arquivos e outras coisas. Ainda estou pensando, ainda vou ver direitinho se realmente vale a pena esse gasto. E por enquanto eu vou trabalhar o tempo que eu puder, né, até entrar o dinheiro aí do Dell G5. Então eu vou com calma e vou trabalhando com o tablet o maior tempo que eu puder, porque de repente se eu me acostumo e consigo fazer o gerenciamento aqui, né, meio que no empréstimo, né, da máquina da esposa, de repente eu não preciso nem comprar um computador, eu consigo me virar com o iPad, tá? Mas vamos ver como é que fica essa história, se realmente eu vou precisar ou não fazer essa compra. Bom, então é isso. Estou, claro, já tinha utilizado em viagem, até eu publiquei um vídeo aqui no canal, uma experiência que era para ser de uma semana, então como era curtinha eu levei só o tablet para viagem, mas acabou virando praticamente 2 semanas, quase 3, e me dei super bem com o tablet, então eu acho que é um bom substituto para boa parte das tarefas. Claro, tem algumas coisas que não funcionam tão bem com o tablet, e aí eu vou acabar recorrendo ao computador. O que eu estou pensando em comprar? Eu estou pensando em comprar um MacBook Air com chip M1.
tá? Eu tenho visto vários vídeos. O que me interessa nessa máquina? Primeiro, praticamente não aquece, aquece bem menos, pelos testes que eu vi até agora, pelo menos, aquece bem menos do que qualquer outra máquina que eu tenha visto aí pelo mercado, né? Máquinas com esse chip M1 de uma forma geral, tá? O MacBook Pro de 3 polegadas, novo com M1, mesma coisa. Então, a máquina que esquenta menos, que tem uma performance super legal e tem um conceito de processador, memória RAM e GPU muito parecido com o iPad. Então isso me atrai bastante nessas máquinas, porque eu sei que são máquinas que precisam de menos energia do que, por exemplo, o meu Dell G5, que precisava de uma fonte que era quase do tamanho dessa capa aqui, né? Era gigante, era um tijolo e que esquentava bastante mesmo assim. A máquina ficava gritando com a ventoinha no 100%, ao menor sinal ali de exigência, às vezes só com Chrome ficava no máximo ali, com meia dúzia de abas abertas. Então foi uma máquina que não me agradou, tá? Eu acho que muito por conta do Windows, mais o Windows do que o próprio computador. Mas eu tentei, né, o máximo que eu pude, mas eu não consegui ficar com ela. E então a ideia é comprar um MacBook Air, porque não o Pro, por conta da diferença de dinheiro mesmo, né? Eu tenho visto pelo menos ali uma diferença próxima de R$4.000, então eu acho que é muito dinheiro e eu acho que o Air ele vai acabar suprindo bem as minhas necessidades. Com o tempo, como as minhas edições de vídeos são vídeos curtos, né? São de 10, 15 minutos, então eu acho que eu não vou sofrer tanto com essa máquina. Com certeza terei uma performance com Final Cut bem melhor do que eu vinha experimentando no Dell G5 e qualquer coisa eu sempre vou ter o iPad como um equipamento paralelo para poder fazer algumas tarefas que são mais divertidas de serem feitas no iPad. Esse é um ponto muito interessante. O iPad você tem como trabalhar com o teclado, com o trackpadzinho dele ali, o pequenininho, ou com teclado externo e o trackpad grande, o Magic Trackpad externo, ou com mouse se você quiser. Então você tem, e a caneta também, então você tem, ou o próprio dedo na tela, então você tem múltiplas formas de interação com o equipamento. Isso torna até a edição de vídeos, edição de imagens muito mais divertida. Porque tem coisa que você precisa ali, por exemplo, fazer um movimento de pinça. No computador talvez não seja tão preciso. Às vezes você precisa fazer um cortezinho pequenininho. A caneta ela te ajuda a ser mais preciso e assim por diante. Você tem como fazer uma interação com a máquina de formas diferentes, então isso torna o uso muito mais dinâmico, muito mais divertido também. Então tenho gostado bastante dessa experiência. E agora vamos ver, né, assim que a grana cair na conta, eu vou ver direitinho o que eu vou fazer. E nesse tempo, né, até fechar o negócio, até o Dell finalmente ir embora, claro, né, como ele já está no caminho de ir embora, eu já formatei, eu não quero nem ver mais essa máquina, eu quero deixar ela quietinha, então para ir embora mesmo. Então eu vou ter que me adaptar ao meu fluxo de trabalho ao iPad. De qualquer forma, como eu viajei recentemente, né, uns 3 meses, 2 meses atrás, e consegui trabalhar mais de 15 dias com essa máquina numa boa, tranquilão, então não vai ser nenhuma curva de aprendizado, não vai ser nada tão absurdo. A grande vantagem é que tem o notebook da esposa para quebrar o galho no caso de uma emergência. Tá bom? Então é isso. Fechada a história do Dell G5 aqui no canal. Se eu recomendo ou não a máquina, eu acho que para quem quer jogar, eu acho que vai bem, ela funciona direitinho, talvez não seja a melhor escolha, muita gente fala do Samsung, que é muito bom, o Odyssey, acho que é isso. A Asus também tem máquinas excelentes, então talvez não seja a melhor escolha, mas principalmente com os upgrades que eu fiz, ela rodava bem, ela rodava legal para jogar. O que me incomodou é uma coisa que me incomoda em qualquer notebook gamer. É uma máquina que precisa de muita energia, então tem uma fonte deste tamanho. É uma máquina que é barulhenta, máquina gamer é barulhenta porque ela esquenta muito e precisa de cooler, precisa de ventoinha, precisa de tudo para manter ela refrigerada. Então isso me incomodou demais. E obviamente os travamentos e a grande dificuldade que eu tinha quando eu ia editar os vídeos. Então esse também é um ponto
crítico. Agora, se você vai jogar ou se vai fazer trabalho normal com essa máquina, eu acho que, não sendo edição de áudio, vídeo e foto, eu acho que é uma máquina interessantíssima, mas para o meu caso não serviu. Também a fidelidade de cores é algo que me incomodou bastante, né? Que a tela ela não é tão fiel, é difícil de editar, de chegar na cor certa. Aqui eu tenho uma precisão de cores no iPad muito maior, eu tenho uma tela com uma resolução muito maior, a tela é muito mais bonita. O áudio aqui é sensacional, eu tenho 4 alto-falantes, né? 2 na parte de cima, 2 na parte de baixo, né? Aqui, e eu consigo ter uma qualidade sonora muito mais legal, com grave, médio, agudo. É muito mais prazeroso assistir vídeo, fazer qualquer coisa, mesmo editar os vídeos e ouvir o próprio áudio. É sensacional, é uma diferença brutal. Então hoje eu sinto que eu ganhei áudio melhor, eu ganhei uma imagem sensacional, tanto em qualidade de imagem quanto fidelidade de cores e resolução. E ainda uma tela de, acho que, se eu não estou enganado, é 120 Hz. Eu consegui ter uma interação muito legal, todas essas formas que eu comentei com vocês. Então é uma máquina que está me agradando bastante, e assim, eu posso levar para o sofá, colocar no colo, que não vai fritar a perna, né? Porque ele esquenta super pouco e esquenta na tela, que não é o que está em contato com o corpo, que é o teclado. Então eu só tenho elogios ao iPad e vou seguir com ele até fechar essa história aí em definitivo do Dell G5. Depois eu conto como fechou para vocês e entrar a grana na conta para eu poder seguir a vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.